É um privilégio. Uma das coisas que nós, às vezes, não entendemos, é um privilégio poder ir à urna e escolher ainda, poder escolher alguém. Tem lugares que você recebe de goela abaixo. E o que nós estamos vendo na história e no mundo recente e nesse ano mesmo, que no momento que você tira ou desqualifica ou desacredita o sistema de votação, você entrega a nação para o que for necessário. Ainda é um dos poucos direitos e privilégios que nós temos de poder dizer não para certos eleitores e sim para outros, candidatos, né? Sim para um e não para outros. E no momento que o teu voto não vale mais, porque você sabe que existe fraude, corrupção e manipulação, nós estamos naturalmente entregues à mão de quem quiser fazer o que quer. Então, é extremamente importante que a gente possa estar mantendo os nossos olhos em Deus. Como a palavra de Deus diz, nós operamos em duas dimensões. Nós somos assentados, né, nas regiões celestiais em Cristo e, ao mesmo tempo, operando nessa terra. Amém? Da mesma maneira que funciona, por exemplo, você crê pela bênção de Deus. Você crê na bênção de Deus para o teu sustento, mas você acorda cedo e vai botar a mão no arado e trabalhar. Amém? É da mesma maneira. Nós cremos, uma coisa não muda a outra. E eu tenho dado algumas orientações, alguns textos, vocês têm ouvido ao longo desse último ano, alguns textos, algumas das coisas que eu creio que Deus tem orientado sobre esse assunto de eleições e candidatos. Eu queria ler mais dois textos, fazer menção nessa manhã. Um está em Lucas 7, e é interessante essa história do centurião. Lembra um centurião romano? Que tem um servo, ele não é um membro da família, é um servo do centurião, está muito doente, à beira da morte. E aí vocês sabem a história, aquela história que o centurião não se achou digno de ir até Jesus. E ele disse para Jesus: manda com uma palavra e o meu servo vai ser curado. E nesse contexto Jesus faz aquela exclamação: eu não vi fé como essa. A manifestação e o entendimento e a revelação que esse homem teve sobre fé. E ele era um centurião romano, ele não era do povo de Deus, ele não era salvo, ok? Ele não era um homem do povo. E esse centurião, pediu às autoridades judaicas, aos religiosos da época, para que eles fossem. O versículo 13 diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele ouviu falar a respeito de Jesus, enviou alguns dos anciãos dos judeus para pedir a Jesus que ele viesse curar o seu filho, o seu servo. E eu queria destacar o versículo 4 e 5, diz assim: esses, chegando-se a Jesus, com instância suplicaram. Lembra? Os representantes de Deus na terra chegaram a Jesus e com instância disseram para eles: Senhor, ele é digno que faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Olha o argumento deles para Jesus, para uma autoridade local não cristã. Ele diz assim: Senhor, ele é amigo do povo, ele nos ajuda, ele contribui e nos abençoa, ele é amigo do povo. E com base, essa foi a intercessão que eles fizeram diante de Jesus. E Jesus foi e curou aquele servo, e nós vemos aquele evento todo. Eu não vi fé como essa. Essa é a razão, meus irmãos, que para mim a coisa mais importante é nós termos um líder que respeite a igreja. Essa para mim é a razão. Um amigo a liberdade religiosa na nossa nação está em jogo no mundo todo. E nós precisamos líderes que sejam claros
na sua posição em relação ao papel da igreja, não só na sua voz, mas nas suas ações. Então, essa é uma das coisas importantes. E esse texto, quando eu estava orando, nessa semana, Deus me lembrou esse texto. E é uma das coisas que eu tenho orado para Deus. Deus, nós precisamos desse líder nessa cidade. Amém. Que já demonstrou e que demonstra que é amigo da igreja. Amém? Amém. E o segundo texto que eu queria destacar está em Daniel 4. Daniel 4 tem uma história, também é a história de Nabucodonosor, e vocês lembram que Nabucodonosor foi um rei bem-sucedido. Ele construiu um império imbatível, incontestável, de riqueza, beleza e etc. e tal. Até que ele teve um sonho, e foi o sonho que ele ia ser banido da face da terra, pela simples razão de ele não ter dado glória a Deus. Você percebe quão importante é, meus irmãos, esse assunto. As pessoas, às vezes, nós temos nos tornado muito normais, naturais e cidadãos do natural, e temos tirado o assunto Deus das eleições e temos escolhido candidatos em cima de coisas que, esse candidato faz bastante obras, esse candidato defende as minorias, esse candidato faz isso. Esse não é o nosso critério. Amém? Esse não é o nosso critério. Qual é o nosso critério? Nós queremos ouvir o coração de Deus, tentar discernir a batida do coração dos candidatos em relação a Deus e as coisas de Deus. E por mais que Nabucodonosor tenha tido um cuidado com Daniel, e Daniel foi usado na construção desse império, desse reino, com a sabedoria que ele tinha, chegou um momento que ele teve, a Bíblia fala que ele tremeu no coração. Daniel ficou nervoso, porque ele ia ter que dizer algo. Ele fala que ó rei, tu cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até os céus, e o teu domínio até a extremidade da terra. Isso é Daniel 4, versículo 22. E aí, você vê a história, que eu não quero entrar em detalhes do sonho que ele teve. Mas versículo 24 diz assim: essa é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais, e dar-te-ão a comer erva como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O que nós estamos lendo aqui? Deus é que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Jamais pode passar pela nossa cabeça, nem pela cabeça de qualquer governante, que ele pode fazer o que quer e Deus não está olhando. Amém? Então, o que acontece? O que nós temos visto é esse Deus que remove reis, estabelece reis, e está bem interessado no que está acontecendo. E quando ele vê alguém que cresce na sua grandeza, esse é o caso de Nabucodonosor, que tem provas para dizer quão bom eu sou e o benefício que eu fiz, mas ele esqueceu de que tudo vem de Deus e o coração se exaltou. Amém. Esse é um tempo de baixar a bola. Amém. Esse é um tempo de Deus dizer assim: existe um Deus no céu que governa. E é interessante que o que aconteceu depois? Logo depois, o filho de Nabucodonosor teve aquela experiência da escrita na parede. E eles chamam Daniel de novo para interpretar a situação. E eles chamam Daniel como: Daniel, tu és um cara excelente em inteligência e sabedoria, solução de casos difíceis. Olha só, Daniel se aproxima do filho de Nabucodonosor e diz para ele: tu não prestou atenção no que aconteceu com teu pai. Versículo 20: quando, porém, o coração dele se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante.
Quando o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. Essa é a razão, meus irmãos, um dos grandes desafios, um câncer no coração do homem, a soberba e o orgulho, e dizer assim: Deus, quem é Deus? Amém. Esse desleixo com as coisas de Deus, existe um Deus no céu. Então nós temos dois exemplos. Um centurião romano, que diz assim, que foi a relação dele com as coisas de Deus e com o povo de Deus era tal que os anciãos foram a Jesus interceder e dizer: ele é digno que tu cures o servo dele, porque ele é amigo do povo. E aí nós vemos um outro líder, os dois são incrédulos, vamos dizer assim. Amém? Então nós não estamos falando de líder crente ou não crente, nós estamos falando de que nós precisamos de líderes que tenham um temor de Deus no coração e saibam os seus limites. Amém? E saibam que é Deus que entrega esse privilégio para governar um povo, uma cidade, uma nação. Amém? Mas aí ele está falando assim, ele foi expulso do céu. E versículo 22, no capítulo 5, diz assim: Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios, e aí conta tudo o que ele fez contra as coisas de Deus. Então é por isso que da parte de Deus veio essa escrita. Então, meus irmãos, a realidade é, nós precisamos conhecer, até que conheças, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O Senhor continua tendo domínio sobre as nações. O Senhor continua tendo domínio sobre as cidades. O Senhor continua tendo domínio. Amém? E é um privilégio nosso da igreja, nessas horas, temos também o temor de Deus, de cooperarmos com Deus. Amém? E formos até, como eu disse, é um privilégio que nós ainda temos, ir às urnas e escolher quem vai governar. Amém? E nós, como povo de Deus, que conhecemos o coração de Deus, ou deveríamos conhecer o coração de Deus, porque o povo, amém, quando você despreza a profecia e a falta de conhecimento, o povo perece por causa disso. Então, quando nós tomamos as nossas decisões baseadas em outra coisa que não a palavra de Deus, nós estamos contribuindo para nós termos problemas e desafios. Então, nessa hora é importante nós definirmos o coração de Deus. Então, nós temos um privilégio, amém, como eu disse, é um privilégio. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos livre do mal e que Deus levante amigos, amém, líderes que são amigos, e que a igreja, amém, tome a sua posição e interceda. Amém? Você vê a posição dos anciãos, eles discerniram um líder que tinha um coração correto e foram a Jesus interceder por ele. Amém? E essa deveria ser a função profética e estratégica, sacerdotal, a função de autoridade numa cidade onde quem governa é Deus. Ele tem domínio sobre os reinos e entrega a quem quer. Mas ele deu para a igreja a autoridade de discernir o que ele quer fazer e agir. Amém? Então você vê Daniel repreendendo um líder que não deu glória a Deus e se tornou arrogante, e nós vemos a igreja, de uma certa forma, indo a Jesus, dizendo: esse é amigo de Deus. E Jesus foi ali, amém, e trouxe cura e restauração, e ainda elogiou aquele homem. Eu não vi fé na terra. Um homem, teoricamente, que nós vamos dizer, na categoria romano, não do povo de Deus, não salvo. Amém. Então, que Deus nos ajude. Eu creio, esses dois textos, para mim, amém, são bem significativos nesse momento. E o que nós queremos, lembra, o que nós queremos é que Deus manifeste o coração dele nessa hora. Amém, para a nossa cidade. E como eu tenho dito, amém, é uma eleição importante, estratégica. Mas acima disso, amém, acima disso, nós servimos ao Rei dos Reis, que tem o domínio sobre os reinos. E a nossa função, qual é? Andar bem alinhado
com o coração desse rei, como Daniel andou. Daniel serviu a vários reis, mas ele não deixou de dizer, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, trazendo bênção, instrução, conselho, sabedoria, interpretação de sonhos, e ao mesmo tempo não tem problema de dizer assim, ó, tu vai ser, amém, teu reinado termina hoje, amém, porque não foste fiel e não deste honra ao nosso Deus. Essa é a razão, porque Deus remove e estabelece, remove e estabelece. Amém? Essa é a razão porque Deus remove e estabelece. Mas uma razão maior ainda é quando nós temos uma situação onde o povo de Deus não exerce o seu papel. Em 3 eventos, nós temos o povo de Deus exercendo papel positivo ou negativo. No caso de Daniel, o povo de Deus foi ao rei e trouxe a palavra do Senhor. No caso dos anciãos, foram até Jesus e intercederam. E no caso da eleição de Saul, eles disseram, não, nós não queremos o que Deus quer, nós queremos o que as nações têm. E aí Deus diz assim, então tenham o que vocês querem. Então, você percebe que por mais que nós queiramos dizer assim, crente não se mete em política, nós não devemos nos envolver nessas coisas, na verdade, nós escolhemos o destino do que vai acontecer nessa cidade e no que acontece nessa nação. Dá para ver claro, Deus nos dá essa autoridade como representante dele. E a minha maior desafio tem sido que se a igreja não entrar nessa esfera, e entrar nessa esfera não como um agente natural, como um candidato, não é isso que eu estou falando, mas como alguém importante que deve entrar em cena e dizer assim diz o Senhor e instruir. Se você não entra como igreja com coração puro nessa área, essa área entra dentro da igreja e nós nos tornamos, amém, sujeitos ao espírito político e religioso, que muitas vezes é o que nós temos visto. Então, que Deus nos abençoe, amém, que Deus nos abençoe e que de alguma maneira, nessa manhã ou nesse dia, o Senhor olhe e nos dê um grande livramento, e nos dê, amém, um governo, amém, que seja bom e adequado dentro do coração dele, para os propósitos que ele tem para essa cidade. Amém? E que Deus desperte a sua igreja para acordar nessa hora e entender, amém, não adianta nós olharmos para o lado, através da igreja, isso se chama eu, você e nós, através da igreja os destinos são mudados de uma cidade, Deus escolheu dessa forma. Amém? E eu creio que é hora de nós, amém, nos tornarmos a sobriedade, tornarmos um pouco mais responsáveis com essa, amém, esse grande privilégio que nos foi dado de governar, amém, e definir destinos nessa terra. Amém? Amém? Então que o reino do Senhor venha e que a vontade do Senhor se manifesta. Amém?